Muito bem, estamos de volta, desta vez abordando a semana 3, PET 3/2021, alunos e alunas do 9º ano do ensino fundamental. Portanto, você seja bem-vinda, você seja bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Vamos lá então. Semana 3 do PET 3, 9º ano do ensino fundamental, o tema Redemocratização do Brasil e a reconstrução da cidadania. Esta semana trataremos do fim do regime militar ditatorial brasileiro, sob o comando dos militares, e o lento processo de reconstrução da cidadania no nosso país. Versaremos também sobre os grupos sociais marginalizados, as chamadas minorias sociais, resistiram à exceção ditatorial e pressionaram por suas agendas políticas. Portanto, está aí, a partir de agora. O fim do regime civil-militar no Brasil e a promulgação da Constituição Cidadã, a Constituição brasileira que está em vigor até hoje, de 1988. Para os grupos dirigentes, algumas reivindicações de minorias sociais vão em contraponto aos interesses desses grupos. Um exemplo é a manutenção dos territórios dos povos originais, os povos indígenas. Desde o início da República, o Estado brasileiro vem adotando medidas de proteção desses povos. Mas isso não significa que os territórios desses povos e suas culturas estão, em realidade, sendo preservados. Ainda na Primeira República, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que tutelava essa população considerada relativamente incapaz pelo Estado. O SPI foi extinto durante a ditadura militar, em 1967, e substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Portanto, durante esse período, o governo dos militares incentivou a ocupação do território amazônico. Incentivos fiscais a mineradoras, pecuaristas e madeireiros, a área de maior concentração dos povos originários, que era a Amazônia. Portanto, aquela questão, da integração da Amazônia, nem que isso não levasse em conta aí vários fatores, como desmatamento. Após 1964, a situação dos povos indígenas deteriorou muito. Em 1973, o Estatuto do Índio promovia a ideia de integração das nações indígenas à sociedade brasileira. Esse equívoco foi desfeito em 1988 com a promulgação da Constituição. Na atual Carta Magna é garantida às etnias indígenas o respeito e a proteção à cultura dessas populações, em um capítulo específico. Já em relação à população negra e parda, o regime militar teve múltiplos impactos sobre a questão racial no Brasil. Censura, vigilância, exílio, cassação, perseguição, desarticulação do ativismo de organizações negras, além do controle dos impedimentos ao debate sobre o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais. Esses foram os resultados negativos mais evidentes da ditadura sobre a vida de negros e pardos no Brasil. O regime ditatorial brasileiro promoveu o silenciamento da luta antirracista, considerada posição subversiva, e permitiu as representações dominantes que subalternam e naturalizam a negritude em associação ao futebol, ao carnaval e ao crime. A luta da população negra e parda passa a ter uma vitória significativa quando, em 1988, na atual Constituição, o racismo torna-se crime inafiançável e sem prescrição. Mas é sabido que, no cotidiano, o racismo estrutural ainda deslegitima essa população e lhe impõe perdas socioeconômicas e também educacionais. Portanto, vamos entender que esse racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro.
e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Portanto, é contra isso que a gente luta, contra esse racismo estrutural presente até hoje na sociedade brasileira. A abertura política do regime ditatorial brasileiro começou com a anistia, em 1979. Depois vieram o pluripartidarismo e as eleições diretas estaduais e para cidades consideradas de segurança nacional. Em 1984, aconteceu o movimento para uma emenda à Constituição de 1967, que permitiria eleições diretas com votação popular para o cargo de presidente. A proposta conhecida como Emenda Dante de Oliveira e que foi apoiada pelo movimento chamado Diretas Já, não conseguiu votos suficientes no Congresso, controlado pelos militares, e em 1985 as eleições foram indiretas, as últimas eleições indiretas do país, e foram vencidas por Tancredo Neves, o famoso Tancredo, mineiro Tancredo Neves, da cidade de São João del Rei, e trazendo como vice José Sarney. Com a morte de Tancredo, no dia 21 de abril de 1985, José Sarney, grande apoiador da ditadura militar, assume o Brasil para um período de transição rumo à redemocratização. Vale ressaltar aí que Tancredo não chega nem a assumir definitivo como presidente, já que às vésperas da posse como presidente ele descobre aí uma doença rara que o acometia, e aí ele é internado, operado, não resiste e morre no dia 21 de abril. Portanto, quem assume em seu lugar aí era o seu vice, José Sarney. Aqui imagens das eleições da votação pelas diretas já, movimento das diretas já. Eu quero votar para presidente, diretas já, eleições diretas já. Entre na luta, grande comício. E aqui em cima a figura de Tancredo Neves, tendo ao seu lado aí José Sarney. José Sarney, Tancredo Neves. O governo Sarney herdou a crescente exponencial inflação. Em 1986, por meio do Plano Cruzado, os preços foram congelados e a moeda cruzeiro foi substituída pelo cruzado. O congelamento de preços levou a uma crise de abastecimento e ao aparecimento de um mercado paralelo de acesso aos bens de consumo, o que promoveu um desequilíbrio entre a inflação oficial e a inflação real no mercado paralelo. Os produtos eram vendidos com ágio, valor maior do que o preço de tabela. Então o que aconteceu aí? Sarney herdou uma dívida grande, uma inflação crescente. Para tentar combater isso, ele lançou mão do famoso congelamento de preços e salários. O que aconteceu? Substituiu a moeda que era o cruzeiro pelo cruzado, e aí ele esperava que desse certo, mas não deu. O congelamento dificilmente dá certo no mercado brasileiro. Os produtos sumiram, o desabastecimento foi geral e as pessoas passam a cobrar um ágio, ou seja, colocam aquele produto acima do preço dele de mercado. O Brasil dos novos tempos, governo do Sarney, refazer a estrutura política do país, recuperar a economia nacional, já então em crise. Nós chegamos a ter 257% de inflação por um ano, ou seja, a inflação anual bateu a casa dos 257%. Revogou a legislação do regime militar, promulgou a nova Constituição, não conseguiu recuperar a economia, a inflação estava galopante e motivou a grande insatisfação popular. Aqui no jornal aparece aqui, Sarney vai à TV explicar ajustes. E aí, infelizmente, não deu certo, o governo de José Sarney com a inflação galopante. Também falando do Plano Cruzado, Dilson Funaro, o idealizador do chamado Plano Cruzado, 1.000 cruzeiros passou a ser um cruzado. Houve o congelamento de preços, congelamento de salários, reajuste automático após a inflação de 20%, chamado gatilho salarial,
cada vez que a inflação superasse os 20%, o salário também dava uma subida. Sucesso inicial, porque teve a ampla adesão popular, o famoso "eu sou fiscal" do Sarney, conforme mostra aqui, ó. Mas infelizmente não deu certo. Houve uma explosão do consumo, a procura foi maior do que a oferta. Crise de abastecimento, ágil, inflação disfarçada, redução de exportações. Aqui estão as primeiras notas, né, do cruzado, aqui já embaixo cruzados novos. Nós chegamos a ter aí notas de valores altíssimos, né? 5.000 cruzados, 1.000 cruzados, depois passou a ser um cruzado novo. A gente vê aqui notas típicas desse período aí, cruzados novos e cruzados. Depois vai ter o plano Sarney 2, né? Depois plano Verão, plano Bresser, e depois entra o Collor com o plano Collor de Mello. Já a questão dos direitos sociais e políticos da população brasileira, na Constituição de 1988, de 5 de outubro, conhecido como cidadã, foi tratada de forma a impedir que os excessos repressivos, o autoritarismo e a violência cometidos durante o regime ditatorial pudessem reaparecer na sociedade brasileira. Porém, na atualidade, essa herança ainda persiste. Todos nós brasileiros possuem seus direitos sociais resguardados pelo 6º artigo da Constituição de 88, que são saúde, alimentação, trabalho, educação, moradia, lazer, transporte, segurança, proteção à maternidade e à infância, previdência social e amparo aos desamparados. Já os direitos políticos, que são aqueles que visam garantir a soberania popular de forma direta e indireta, garantidos a partir de 1988, são os institutos constitucionais relativos ao direito de sufrágio, aos sistemas eleitorais, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, as regras de elegibilidade e inegibilidade, dentre outros institutos. É importante ressaltar que após 1988, a população analfabeta passa a ter direito de votar, ganhando assim uma cidadania que sempre lhe foi negada. Além disso, a Constituição de 1988 se inspira na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Assim a gente fecha, então, a semana 3 do PET 3. Muito obrigado pela atenção de vocês. E daqui a pouquinho eu retorno, trazendo a semana 4, tá ok? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é importante. Videoaulas de Geografia e História. Ative o sininho e receba notificações sempre que a gente fizer postagens novas. No mais, muito obrigado pela atenção e até daqui a pouquinho com a nossa semana 4, tá ok?